E eu queria falar hoje sobre a incomparável superioridade de Jesus. A incomparável superioridade de Jesus. E vamos ler lá no livro dos Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao 14. Se você trouxe a sua Bíblia, está aí se você trouxe. Se você não trouxe, está aí na tela. Nós vamos ler na tradução revista e atualizada. E talvez você não saiba, mas esse texto que nós vamos ler agora, talvez seja o texto mais sublime que fala da majestade de Jesus. Colossenses é um livro cristológico e Hebreus é um livro que fala dessa supremacia de Jesus. Que Jesus é o melhor. Você pensa que o Palmeiras é o melhor. Alguns aqui acham que o Corinthians é o melhor. Não? Não, Samuel? Não. Definitivamente, esse ano não. Mas Jesus é o melhor. Né? E esse texto de Hebreus fala sobre essa majestade de Jesus. Porque nós servimos um Deus uno. Somos monoteístas, servimos um Deus. Mas esse Deus se manifesta em 3 pessoas. Ele se manifesta no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas é interessante que na ceia, Jesus não disse para a gente lembrar do Pai, nem para lembrar do Espírito Santo. Mas na ceia ele diz, façam isso, que nós vamos fazer daqui uns 30 minutos. Jesus falou, façam em memória de mim. Então a ceia é um memorial, que nós relembramos a morte de Jesus, até que ele venha. Maranata, e ele voltará. Hebreus capítulo 1, a partir do verso 1, que ninguém sabe quem escreveu o livro de Hebreus, né? Alguns desconfiam que era o apóstolo Paulo. Diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias, você vê que há 2000 anos atrás já eram os últimos dias, nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele, Jesus, é o resplendor da glória, é a expressão exata do seu ser, do ser Deus. Jesus, ele é a expressão exata de Deus. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade às alturas. Aleluia! Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Pois a qual dos anjos disse jamais? Deus: tu és meu filho e hoje te gerei. E outra vez, eu serei pai e ele me será filho. E novamente, ao introduzir o primogênito no mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Ainda quanto aos anjos, diz: aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Aos anjos. Mas e acerca do Filho? O teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e o cetro da equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso, Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos seus companheiros. E ainda, no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os céus são obras das suas mãos. Os céus, eles perecerão, tu, porém, permaneces. Sim, todos eles envelhecerão, como uma veste. Também qual manto os enrolarás, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, és o mesmo, e os teus anos jamais terão fim.
Ora, a qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés? Não são todos eles, os anjos, espíritos ministradores enviados para o serviço a favor dos que hão herdar a salvação? Diga assim: eu sou um herdeiro da salvação. Eu sou um herdeiro da salvação. E hoje nós vamos falar sobre essa incomparável superioridade de Jesus. Nós acabamos de ler um texto, provavelmente é o que fala mais de Cristo na sua supremacia, na sua sublimidade. Esse texto de Hebreus é chamado o quinto evangelho. Você sabe que na Bíblia Sagrada nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Hebreus é chamado do quinto evangelho. Mas os evangelhos falam do que Jesus fez aqui na terra. Mas Hebreus não. Hebreus fala do que Jesus está fazendo nos céus. É interessante que a carta aos Hebreus, a gente não sabe quem escreveu e para quem escreveu, a comunidade. Mas os estudiosos dizem que essa carta foi escrita para judeus que no primeiro século se converteram ao cristianismo, mas depois, por causa da perseguição e das angústias da época, eles estavam saindo do cristianismo e voltando novamente ao judaísmo. Diga misericórdia. Você vê, o cara era judeu, reconheceu que Jesus era o Messias, e agora, por causa das lutas, das perseguições, eles estavam voltando para o judaísmo. E o autor de Hebreus, alguns dizem que é Paulo, mas ninguém sabe, ele está nos exortando, dizendo: ó, Jesus é maior. Jesus é maior que o judaísmo, Jesus é maior que os profetas, Jesus é maior que os anjos, Jesus é o maior do que todos. Essa é a exortação. Eu estava conversando com os pastores, que a gente tem uma reunião um pouquinho antes, que na minha experiência cristã, de 46 anos que eu sirvo a Deus, eu só lembro de uma pessoa que saiu aqui da nossa igreja e resolveu virar judia. Ela deixou Jesus e voltou aos sacrifícios antigos. E a Bíblia diz que fazer isso é como se você estivesse pisando em Jesus. Pisando em Jesus. Agora, o autor de Hebreus, ele fala que Jesus é melhor que os profetas, que Jesus é melhor que os anjos, que Jesus é melhor do que Moisés, que Jesus é melhor que Arão, que Jesus é melhor que Josué, que Jesus é melhor que Jeremias, que Jesus é melhor que Isaías. O autor de Hebreus, na sua carta, ele está querendo dizer assim: ó, Jesus é o melhor de todos. The best. Jesus é o melhor. Está vendo? Você pensa que só você sabe inglês, meu filho? O sacrifício que Jesus ofereceu é melhor do que os sacrifícios judaicos. A nova aliança que Jesus inaugurou com seu sangue é melhor do que a velha aliança. Então, o autor de Hebreus, ele quer dizer, se você não gravar muitas coisas, é dizendo assim: Jesus é o melhor. Vamos dizer juntos, vamos lá? Jesus é o melhor. Diga de novo: Jesus é o melhor. Diga de novo: Jesus é o melhor. Diga aí para o seu vizinho: Jesus é o melhor. Aleluia. E eu quero que hoje é ceia, nós vamos ter uma palavra, vou tentar resumir. Glória a Deus. Eu quero falar apenas 2 pontos: que Jesus é superior aos profetas e que Jesus é superior aos anjos. Pastor, por que Jesus é superior aos profetas? Primeiro, Jesus Cristo é superior aos profetas porque somente Ele é o Filho de Deus. Em Hebreus capítulo 1 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e muitas maneiras aos pais pelos profetas. Nesses últimos dias, há 2000 anos atrás, Ele nos falou pelo Filho, que constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo.
Nenhum profeta Deus chamou de filho. Os profetas eram servos de Deus. Nenhum profeta foi chamado de filho com F maiúsculo. Jesus, ele é coigual a Deus. Jesus, ele é eternamente gerado pelo Pai. Jesus não nasceu há 2000 anos atrás em Belém. Não, Jesus sempre existiu. Jesus tem a mesma substância do Pai. Jesus é coigual ao Pai. Jesus tem a mesma natureza do Pai. Jesus tem os mesmos atributos, onipotente, onipresente, onisciente, imutável, eterno do Pai. Jesus realiza as mesmas obras do Pai. Jesus é incomparavelmente singular, único e exclusivo. Jesus é maior que os profetas. E a Bíblia diz aqui em Hebreus capítulo 1, verso 2, que Deus o constituiu herdeiro de todas as coisas. Note que Jesus é herdeiro de todas as coisas, mas faltava algum tipo de herança ainda para Jesus. Quando Jesus se encarnou, quando ele veio e se tornou a forma humana, a sua morte e a sua ressurreição, Jesus não era herdeiro de todas as coisas, mas depois da sua morte, ressurreição, subiu aos céus, está à direita do Pai, Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas. A ponto de Filipenses capítulo 2, verso 9, vai dizer assim: pelo que também Deus os exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Pai. Vamos dizer que Jesus Cristo é o Senhor? Vamos lá? 1, 2, 3, diga: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor. E a Bíblia diz que uma herança que Jesus ainda não recebeu é que um dia todos os seus inimigos, o diabo, o anticristo, o falso profeta e toda essa coisa, gente ruim, um dia vai declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Aleluia. Mas Jesus, ele é herdeiro não só por causa que vão dizer que ele é o Senhor. Jesus, ele é herdeiro porque Jesus não tinha a herança de filhos. Porque Jesus era o filho único. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, unigênito. Mas é interessante que depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, está à direita de Deus, e o Espírito Santo veio, pessoas foram geradas, nasceram de novo, e todos quanto receberam deram o direito de serem chamados filhos de Deus. Você recebeu Jesus? Você agora é filho de Deus. Então Jesus não é mais o filho único. Jesus é o filho mais velho. Jesus agora é o filho primogênito. Ele é o primeiro filho de muitos filhos. E Deus deu uma herança para ele, por isso que ele é herdeiro. Pastor, qual é a herança? Os seus filhos. A igreja é a herança do pai para o filho. A sua salvação, você se tornou filho, você é a herança do Pai para Jesus. Um dia Jesus verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito de ver tantos filhos que o Pai deu para ele. E ele disse: aquele que o Pai me dá, virá a mim, e quem vir a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Você veio para Jesus? Então você é a herança de Jesus. Você devia dar um aleluia melhor. Você é a herança de Jesus. Um dia o pai vai falar: filho, olha a sua herança aos filhos. As pessoas que você compraste, de todos os povos, tribos, línguas e nações. Olha aí a sua herança, os filhos. E ele será tudo em todos. Jesus é superior aos profetas, não só porque ele é herdeiro. Jesus é superior aos profetas porque ele é o agente de toda a criação. Hebreus capítulo 1, verso 2, diz que Deus constituiu Jesus herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o que, irmãos? O universo.
Eu sei que muitos acreditam que o universo é obra de um Big Bang. Um dia houve uma explosão e o universo surgiu. Não é? É uma teoria dos evolucionistas. Mas nós somos criacionistas. Acreditamos que Deus criou todas as coisas. Acreditamos que Jesus fez o universo. A Via Láctea, as galáxias, os planetas, as estrelas, todas foram feitas por Jesus. Já pensaram nisso, que tudo foi feito para Jesus? A lua que esses dias a gente estava vendo, quem fez? Jesus. Aleluia! Jesus é o Filho de Deus e é o Criador de todas as coisas. O apóstolo João vai dizer assim: tudo foi feito por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Esse Jesus que um dia se fez carne como um de nós, esse Jesus que nasceu da Virgem Maria, esse Jesus que nasceu sob a lei, esse Jesus que um dia foi uma célula, um bebê encaixado em panos deitado na manjedoura, esse Jesus que cresceu em estatura, graça, esse Jesus que cresceu numa carpintaria, esse Jesus que morreu na cruz, esse Jesus que deixou o túmulo vazio, esse é o Criador de tudo. Quantos podem dar um glória a Deus? Então, esse mundo vasto, esse mundo grande, foi criado por Jesus. Aleluia! O mundo não é resultado de uma explosão, de um Big Bang. Não, o mundo foi criado por Jesus. E não só criado, ele é sustentado por Jesus. A terceira coisa, porque Jesus é maior, e Jesus é maior e melhor, hoje eu quero falar de Jesus. Jesus é superior aos profetas porque ele é o único que é resplendor da glória e é a expressão exata do ser Deus. Olha só, Hebreus 1:3, talvez esse seja um dos versículos mais importantes da Bíblia. Ele, Jesus, é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Olha que coisa extraordinária. Você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Você quer conhecer os atributos de Deus? Olhe para Jesus. Porque Jesus é a exata. Não é apenas uma expressão de Deus. Ele é a exata. Porque no Antigo Testamento, quando você olha para os profetas, por isso que Jesus é maior que os profetas, cada um, ele nos apresentou uma faceta de Deus, uma face de Deus. Isaías, por exemplo, nos fala da santidade de Deus. Amós nos fala da justiça de Deus. Oséias nos fala da misericórdia de Deus. Mas Jesus não. Jesus é aquele que é a expressão exata de Deus. Ele nos mostra quem é Deus, o seu ser, o seu caráter. Então diga para o seu vizinho: você quer conhecer a Deus? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus é poderoso? Olhe para Jesus. Quer saber quanto Deus é misericordioso? Olhe para Jesus. Quer saber como Deus é compassivo? Olhe para Jesus. Jesus, ele é a exegese, ele é a interpretação perfeita de Deus. E hoje nós vamos participar da ceia. Esse Jesus que eu estou falando não é apenas uma doutrina, não. Ele é real. Ele está aqui. Ele está contente conosco. Ele está feliz conosco. Porque nós somos a sua herança. Aleluia. Em quarto lugar, Jesus é superior aos profetas porque ele não só criou todas as coisas, ele sustenta todas as coisas. Olha só, Hebreus capítulo 1, verso 3 diz que ele é o esplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus ele é superior aos profetas, não só porque ele é o resplendor e a expressão exata do seu ser, mas Jesus é superior aos profetas porque ele é o sustentador do universo. Você sabe por que a lua não cai? Porque Jesus sustenta.
Você sabe por que nós não somos atacados por meteoros? Porque Jesus nos sustenta. Aleluia! Ele sustenta essa terra. Ele criou e Ele sustenta essa terra. Aleluia! Ele é o sustentador do universo. Ele é o regente. Ele é o protetor. Ele é o provedor. Ele intervém no universo. Ele interfere. Ele é o rei. Está sentado no trono e governa esse universo. Diga glória a Deus. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que nós amamos, que nós servimos. Quinto lugar, Jesus é superior aos profetas, porque ele foi o único capaz de fazer a purificação dos pecados. Olha só, Hebreus 1, capítulo 3, diz que ele é o resplendor da glória, a expressão exata do ser Deus, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito o que, irmãos? A purificação dos pecados. Ou seja, esse Jesus, ele pagou a nossa conta. O pecado é uma dívida que eu e você tinha. Nós tínhamos uma dívida impagável. Impagável. E seríamos condenados por causa da dívida. Mas esse Jesus maravilhoso, ele é superior aos profetas, porque ele fez a purificação dos pecados. Lá na cruz do Calvário, quando ele disse, está consumado, ele quis dizer, está pago. Os seus pecados foram pagos, cancelados. Por isso, nenhuma acusação há contra aqueles que estão em Cristo Jesus. E esse Jesus é maravilhoso porque ele veio. Não foi o Pai que veio, nem o Espírito Santo. Eu imagino que antes da fundação do mundo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se reuniram num conselho e olharam para essa humanidade e não via esperança. Pecaminosa, seriam destruídos. E um dia o Pai, num conselho entre a triunidade e a trindade, falou, filho, é você que deve ir. E o Filho veio. O Filho veio. O Filho se tornou uma célula, ou se tornou um bebê, se encarnou, se esvaziou, assumiu a forma de servo, tomou sobre si os nossos pecados, carregou todos os nossos pecados e disse, está consumado. Jesus é esse que fez isso por nós. Então, Jesus é ele que nos perdoou. Jesus é maior que os profetas porque ele faz a purificação dos nossos pecados. Por isso que Jesus é ele que nos dá vida. Jesus é ele que tem as rédeas da história. Jesus é quem dirige a igreja. Jesus é o dono da igreja. Jesus tem as rédeas da igreja. Jesus tem a história na sua mão. Jesus dirige a igreja. Jesus está no trono e um dia virá voltar e vai buscar uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga e sem defeito. Aleluia. Estou falando de Jesus. Fala para o seu vizinho, Jesus é superior aos profetas. Aleluia. Segundo Hebreus diz, esse é o meu segundo e último ponto, que Jesus Cristo não é somente superior aos profetas. Hebreus capítulo 1, verso 4 diz que Jesus Cristo é superior aos anjos. Olha só, capítulo 1, verso 4. Tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou o mais excelente nome do que eles. Jesus é superior aos profetas e Jesus é superior aos anjos. No primeiro século, a igreja teve que lidar com muitas falsas doutrinas, que nós chamamos de heresias. E uma das heresias do primeiro século é que alguns crentes começaram a adorar anjos. Crentes começaram a adorar anjos. Você pode achar um absurdo, mas tem igrejas que o centro do culto não é Jesus, são os anjos. Aqui tinha uma meia dúzia de malucos assim, mas graças a Deus eles ou foram embora ou resolveram, né, Paulo, se acertar.
Tem uma igreja nos Estados Unidos que era tudo para anjo. Mas os anjos não são o centro. Jesus é o centro. Agora, é importante que nós falemos que quem deve receber toda a glória no culto é Jesus. Não são os anjos. Eu sei que tem muita música pentecostal que gosta de botar o anjo no meio. Mas os anjos são servos de Jesus. Você não fala com o anjo. Você fala com Jesus. E Jesus dá ordem aos anjos. Entendeu? Eu vou falar de novo. Você fala com Jesus. E os anjos são servos de Jesus. É provável que aqui tenha um monte de anjos. Não estou falando de você não, anjos mesmo, de verdade. É provável que aqui tenha um monte de anjos nos guardando, nos protegendo. Porque a Bíblia diz que eles estão a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Mas eu não fico botando foco em anjo. Anjos são ministradores. Eles estão aqui para nos proteger. Por exemplo, aquelas navaiadas que você dá na rua, é um anjo que o Senhor manda ali. Esses motoqueiros, deve ter muito anjo para proteger os motoqueiros. Aleluia. Agora, os anjos são adoradores que nem você. Você acabou de adorar Jesus. Sim ou não? Os anjos também estavam adorando Jesus. Amém? Então, Jesus Cristo, ele é superior aos anjos. E Hebreus fala que os anjos adoram Jesus. Jesus também tem um nome superior ao dos anjos. Olha só o verso 4. A Bíblia diz que, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Então, Jesus tem um nome superior ao dos anjos. Então, Jesus herdou muito mais. Jesus é muito superior aos anjos. Eu sei que tem anjos poderosíssimos. Na Bíblia Sagrada fala de anjos que sozinho destruiu um exército de 180 mil. Tem anjos poderosíssimos. Mas nós não estamos aqui para adorar anjos. Nós estamos aqui para adorar Jesus. Agora, a Bíblia diz que Jesus tem um nome superior. O nome de Jesus é acima de todos os anjos. Aleluia! Então, o nome de Jesus está acima dos anjos, está acima dos pastores, está acima dos pregadores. O nome de Jesus está acima dos filósofos. O nome de Jesus está acima da ciência. O nome de Jesus é um nome que está acima de tudo. Então, toma cuidado desse negócio. Se aqui tem alguém assim, com algum resquício, Paulo. Se alguém aqui ainda está falando com anjo, filho, você não fala com anjo, não. E outra, você nem sabe se esse anjo é caído. Não é? E toma cuidado desse negócio de ver muito vulto. Pastor, eu vejo muito vulto. Filho, toma cuidado com esse negócio. Ver vulto, clama o nome de Jesus. Aleluia, já clama o nome de Jesus Cristo. Aleluia, e glória a Deus. Agora, Jesus, ele tem um nome. O nome de Jesus está acima dos anjos. Os anjos estão aqui para cuidar de nós. Nos livra de acidente, nos livra de tragédias. Agora imagine essa tragédia que aconteceu no Rio Grande do Sul, se não fossem os anjos. Os anjos estão aí a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Em quarto lugar, Jesus tem uma posição superior à dos anjos. Jesus é o superior aos anjos. O capítulo 1, verso 8, diz assim: mas acerca do Filho, diz assim: o teu trono, ó Deus, é para todo sempre, e cetro de equidade é o cetro do seu reino. Jesus tem uma posição superior aos anjos. Nós sabemos que os anjos têm uma hierarquia. Tem anjos, tem arcanjos, tem querubins, tem serafins. Há uma hierarquia de anjos. Mas Jesus, ele é superior aos anjos. Os anjos têm que adorar Jesus. Jesus está acima de tudo. Por isso que o verso 8 vai dizer assim: o teu trono, ó Deus, se referindo a Jesus, é para sempre. Ou seja, o próprio Pai reconhece o Filho como Deus e diz que o seu trono é para sempre. O reino de Jesus é para sempre. Esses reinos aqui, todos vão passar. Os outros reinos que
viveram antes de nós. O Egito, o reino do Egito, passou. O reino da Síria, passou. O reino babilônico, passou. O Império Medo-Persa, passou. O Império Grego-Macedônio, passou. O Império Romano, passou. Os reis, passaram. Os imperadores, passaram. Mas o reino de Deus, não. Esse permanece para sempre. E é tão verdade isso que, se você procurar o túmulo desses imperadores, desses reinos, você pode visitar. Você pode visitar o túmulo de Buda, o de Confúcio, você pode visitar o túmulo de Maomé, de Allan Kardec, mas se você for em Jerusalém e for lá no túmulo de Jesus, ele está o quê? Vazio, porque Jesus é o único que ressuscitou. Dá glória a Deus e vive para sempre. Jesus também, além de ter um reino maior, Jesus tem um exemplo superior aos anjos. Olha só o verso 8. Mas acerca do Filho, Jesus, hoje eu estou falando bastante de Jesus. O teu trono, ó Deus, se referindo a Jesus. Ó, o teu trono, ó Jesus, Deus, é para todo o sempre. E o cetro de equidade é o cetro do seu reino. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como nenhum dos seus companheiros. O reino de Jesus, além de ser um reino duradouro, é um reino de equidade, retidão e justiça. Deixa eu falar para você, nunca houve um reino que não houve corrupção. Inclusive no reino do Brasil. Todos os reinos que passaram por aqui, que eu já falei alguns, todos tiveram manchas, corrupções. Todos os lugares, a corrupção, a mancha nos tribunais, a mancha nas cortes, a mancha nas nações poderosas. É o que você vê por aí. Mas a Bíblia diz que o reino de Jesus é governado por um cetro de equidade, é o cetro do seu reino. Ou seja, o reino de Jesus é superior ao reino dos anjos. Sexto lugar, Jesus tem uma obra superior à dos anjos. A Bíblia Sagrada vai dizer que em Hebreus capítulo 1, verso 10, ainda no princípio, Senhor, lançaste os fundamentos da terra, e os seus céus são obra das suas mãos. Eles o que, irmãos? Perecerão. Eu não sei se você sabe, tudo dessa terra vai passar e vai perecer. Tudo. Tudo vai passar. Só tem 3 coisas que vão durar para sempre. Primeiro, o reino de Jesus. Segundo, a palavra de Jesus. Terceiro, a igreja de Jesus. Tudo vai passar. O Google vai passar. O Yorkut já passou. Ah, pastor, agora é o Instagram. Vai passar. Tudo que você vê, você enxerga, vai passar. Mas o reino de Jesus é para sempre. E a Bíblia Sagrada, ela diz no verso 11, olha só. 1:11, perdão. Eles perecerão, tu porém permanece, sim, todos eles envelhecerão. Qual veste? Você também vai ficar velho. Viu, mocinha? Esse rostinho seu lisinho vai virar um maracujazinho maduro um dia. E tem alguns aqui que o maracujazinho maduro já virou. Por quê? Envelheceu. Tudo vai passar e tudo vai envelhecer. E a Bíblia diz no verso 12, também qual manto os enrolará, e como vestes serão igualmente mudados. Tu, porém, Senhor, é o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Eu não sei se você sabe, mas a Bíblia Sagrada diz que haverá novos céus e nova terra. Pedro, ele usa uma expressão forte sobre esse mundo. Se embriague com esse mundo, não. Pedro, 2 Pedro 3,7, ele diz assim, ora, os céus que agora existem e a terra
pela mesma palavra, têm sido entesourados para o quê, irmãos? Para o fogo. Estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Ou seja, um dia Deus vai pegar essa terra, vai enrolar como um tapete e vai botar fogo. E vai lançar os homens maus. Mas a Bíblia diz que para os seus filhos, Deus vai criar um novo céu e uma nova terra. Por isso que a nossa esperança, irmãos, não está nesse mundo. A esperança de um cristão está no novo céu e numa nova terra, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá luto, onde não haverá lamento. Ali sim, os filhos viverão para sempre. E por último, antes de participar da ceia, Jesus é superior aos anjos, porque o seu destino é superior aos anjos. Olha o verso 13 que Jesus diz, que Hebreus diz. Ora, qual dos anjos jamais disse: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos seus pés? A pergunta é retórica. Uma pergunta retórica que você já sabe a resposta. Deus não disse isso para nenhum anjo. Para nenhum anjo, por mais poderoso que seja. Mas para Jesus, o Pai disse: assenta-se à minha direita, até que eu coloque todos os seus inimigos debaixo dos meus pés. Deus nunca disse isso para anjo nenhum. Mas ele disse para quem? Para o Filho. Por quê? O Filho assumiu a sua forma de servo, se esvaziou, morreu na cruz, ressuscitou, foi assunto aos céus, e o Pai o colocou à direita dele. Jesus foi glorificado pelo Pai. Ele é o Rei da glória. Ele é o Rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é aquele que saiu para vencer. Ele é aquele que vai colocar os seus inimigos nos seus pés. É Ele que vai lançar o dragão, Satanás, o anticristo no lago de fogo como enxofre. É Ele que vem buscar uma igreja gloriosa. Aleluia! Aleluia! E eu encerro lendo o verso 14. Que é o texto lido no início, de 1 a 14. Não só todos eles, espíritos ministradores, os anjos, enviados para o serviço a favor daqueles que vão herdar a salvação. Eu vou dizer uma coisa para você. Se você nasceu de novo, Cristo, esse Cristo que eu acabei de falar, que é maior que os profetas, que é maior que os anjos, Ele habita no seu coração. E se Ele habita no seu coração, esse Cristo que está acima de tudo, que está acima de todos, que está acima de toda a soberania, de todo o principado, de toda a potestade, você pode viver seguro com Ele. Quem vai tocar na sua vida? Quem vai te acusar? Quem tentará acusação contra os filhos de Deus? Por isso, deixa eu falar, filho e filha. Você não tem motivos para viver com medo. Você não tem motivos para ficar ansioso. Você não tem motivos para viver uma vida preocupada. Você não tem motivos para se preocupar com amanhã. Esse Cristo que você ama, que você está aqui adorando e servindo, e vai participar da mesa dele, Ele está com você. E Ele disse: estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Não existe um só dia nessa vida, se você tem Cristo, que Ele não vai estar com você. Por isso que nós somos uma igreja que enfatizamos Cristo. Aqui não tem sessão do descarrego, porque Satanás não é o centro. Os demônios não são o centro. Aqui não tem culto para anjos. Aqui não tem homenagem, culto para homens. Aqui o único que tem que ser adorado é
Cristo. Porque Cristo é tudo em todos. Glorificado seja o nome de Jesus.